Orientação da criança. Capítulo 10. A chave da felicidade e do êxito. A felicidade depende da obediência. Lembrem-se os pais, mães e educadores em nossas escolas de que é um ramo mais elevado de educação ensinar obediência às crianças. No entanto, muito pouca importância é dada a esse ramo de educação. As crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sob a devida disciplina do que se as deixarmos fazer o que seus impulsos não educados sugerem. A obediência pronta e contínua à sábia autoridade paterna promoverá a felicidade dos próprios filhos, bem como a honra a Deus e o bem da sociedade. Os filhos devem aprender que na submissão às leis da família está a sua perfeita liberdade. Os cristãos aprenderão esta mesma lição, que na obediência à lei de Deus está a sua perfeita liberdade. A vontade de Deus é a lei do céu. Enquanto essa lei foi a regra da vida, toda a família de Deus era santa e feliz. Mas ao ser desobedecida à lei divina, então foram introduzidos a inveja, o ciúme e a luta, e uma parte dos habitantes do céu caiu. Enquanto a lei de Deus for acatada em nossos lares terrenos, a família será feliz. A desobediência ocasionou a perda do Éden. É dada integralmente a história da desobediência de Adão e Eva no próprio princípio da história da Terra. Por esse ato de desobediência, nossos primeiros pais perderam o seu belo lar no Éden. E foi uma coisa tão pequena. Temos razões para ser gratos por não ter sido uma questão grande, porque se fosse, ter-se-iam multiplicado os pequenos descuidos da desobediência. Foi a menor prova que Deus podia dar ao santo par no Éden. A desobediência e a transgressão sempre são uma grande ofensa a Deus. A infidelidade, no mínimo, caso não seja corrigida, logo levará à transgressão no máximo. Não é o grau da desobediência, mas a desobediência em si mesma que é crime. O fundamento da prosperidade temporal e espiritual. A prosperidade temporal e espiritual é condicionada à obediência à lei de Deus. Mas nós não lemos a palavra de Deus e assim não nos familiarizamos com as condições da bênção a todos os que diligentemente ouvem a lei de Deus e diligentemente a ensinam em sua família. A obediência à palavra de Deus é a nossa vida, nossa felicidade. Contemplamos o mundo e o vemos gemendo sob a impiedade e violência dos homens que degradaram a lei de Deus. Ele tem retirado a sua bênção do pomar e da vinha. Não fosse o seu povo que guarda os mandamentos e que vive sob a terra, não reteria ele os seus juízos. Estende a sua misericórdia por causa dos justos, que o amam e o temem. Guiar as crianças no caminho da obediência. O sagrado dever de guiar os filhos nos caminhos da estrita obediência repousa sobre os pais. A verdadeira felicidade nesta vida e na futura depende da obediência a um assim diz o Senhor. Pais, deixai que a vida de Cristo seja o modelo. Satanás descobrirá todo o meio possível para derrubar essa norma elevada de piedade, apresentando-a como demasiado rigorosa. É vosso trabalho inculcar nos filhos, nos seus mais tenros anos, o pensamento de que são formados à imagem de Deus. Cristo veio a este mundo para lhes dar um exemplo vivo do que todos eles deveriam ser. E os pais, que pretendem crer na verdade para este tempo, devem ensinar os filhos a amar a Deus e obedecer à sua lei. Esse é o maior e mais importante trabalho que os pais e mães podem fazer. É propósito de Deus que até mesmo as crianças e jovens compreendam inteligentemente o que Ele requer, para que possam distinguir entre a justiça e o pecado, entre a obediência e a desobediência. A obediência deve tornar-se um deleite.
Os pais devem educar os filhos, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, não permitindo qualquer desrespeito à santa lei de Deus. Devem confiar no poder divino, pedindo ao Senhor que os ajude a conservar os filhos fiéis àquele que deu seu Filho unigênito para reconduzir o desleal e desobediente à lealdade. Deus almeja derramar sobre homens e mulheres as ricas torrentes de seu amor. Almeja vê-los deleitar-se em fazer a sua vontade, usando em seu serviço cada jota das faculdades que lhe foram confiadas, ensinando a todos que entram na esfera de sua influência que a maneira de ser tratado como justo por amor de Cristo é obedecer à lei.